Miqueias, capítulo 1, subtítulo: Juízo sobre Israel e Judá. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouve, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo e destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. Por isso lamentarei e prantearei, andarei descalço e despido. Farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não conteis isso em Gate, não choreis em Aco. Revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa em vergonhosa nudez, ó moradora de Safir. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tomará a vossa morada, pois a morada de Marote espera ansiosamente pelo bem, pois a desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Ata o cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Lax. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel partiram de ti. Por isso darás presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Agzibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ó moradora de Maressá, ainda trarei a ti aquele que te possuirá. A glória de Israel irá até Adulão. Apara o cabelo e rapa a cabeça por causa dos filhos nos quais tens prazer. Aumenta a tua calvície como a águia, porque serão levados de ti para o cativeiro. Capítulo 2, Miqueias. Ai daqueles que maquinam maldade e planejam o mal deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e tomam posse deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando uma desgraça contra esta família, da qual não livrareis o vosso pescoço, e não andareis com arrogância, pois o tempo será de desgraça. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará um triste pranto. Estamos inteiramente destruídos. Ele troca a porção do meu povo, como ele a retira de mim. Reparte os nossos campos entre os rebeldes. Portanto, tu não terás quem reparta a terra por sortes na comunidade do Senhor. Eles dizem: não pregueis, não pregareis tais coisas. A vergonha não nos alcançará. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que se dirá?
o Espírito do Senhor tem se irritado? São estas as suas obras? Não é verdade que as minhas palavras fazem bem ao que anda corretamente? Mas há pouco tempo o meu povo se levantou como um inimigo. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes, como homens contrários à guerra. Arrancais das suas casas agradáveis as mulheres do meu povo. Tirais a minha glória dos seus filhinhos para sempre. Levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso, por causa da impureza que traz destruição, destruição enorme. Se algum homem que pratica a falsidade mentir, dizendo: profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, esse será o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo, congregarei o restante de Israel. Eu os colocarei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Aquele que abre o caminho subirá diante deles. Eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor à sua frente. Capítulo 3, Miqueias. Subtítulo: Juízo sobre os líderes da nação. Eu disse: ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel. Não sois conhecedores da justiça? Vós que detestais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmagais os ossos, e os repartes em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Ele esconderá seu rosto deles naquele tempo, por causa da maldade que eles têm cometido. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam paz, enquanto têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Capítulo 4, Miqueias. Subtítulo: A paz para Jerusalém nos últimos dias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Muitas nações irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor,
e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, porque a lei sairá de Sião, é a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, e não aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos Exércitos disse isso. Pois cada um dos povos anda em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em nome do Senhor, nosso Deus. O Senhor diz: naquele dia reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu afligi. Farei um remanescente dos que tropeçam e uma nação poderosa dos que haviam sido expulsos. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, montanha da filha de Sião, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que gritas tanto? Por acaso não tens rei? O teu conselheiro morreu, para que tivesses tantas dores como uma mulher no parto? Ó filha de Sião, sofre dores e trabalha como a mulher no parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás à Babilônia, mas ali serás libertada. Ali o Senhor te salvará da mão dos inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e dizem: que ela seja profanada, e os nossos olhos vejam o seu desejo sobre Sião. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu propósito, porque as ajuntou como feixes dentro da eira. Ó filha de Sião, levanta-te e debulha, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Tu esmagarás muitos povos e dedicarás o seu ganho ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra.